No ano de 1994, nascia Uziel Marinho, quase no meio de uma rua de Jequié, interior da Bahia. Um menino que antes dele, sua mãe já possuía outros 7 filhos, e em seguida viria mais 3. De 1990 ao ano 2000, o Brasil e o mundo começavam a se estruturar e deliberar, principalmente leis para ajudar famílias que viviam em extrema pobreza. Através destas leis, que originaram benefícios como o Bolsa Escola, Dona Celeste, nascida em 1964, conseguiu criar seus 11 filhos. Esta família, com a ajuda da amada avó materna, Olívia Rosa, em memória, era feliz, aprendendo desde cedo que o lado ruim da vida é um gigante que todos os dias precisa ser derrubado. E exatamente assim acontecia. Com muito humor, alegria e bastante criatividade, os filhos de Celeste, ainda crianças, desenvolveram métodos que ajudaram na sobrevivência de cada um. Para matar a fome, aprenderam a fazer comida com o que tinha em casa. Quando tinha somente farinha e açúcar, eles jogavam esses 2 itens dentro da panela e levava ao fogão de lenha que existia fora de casa, em um estreito cômodo onde seria um banheiro que o prefeito da época mandou construir, mas infelizmente a obra não foi finalizada. Deixavam a farinha e o açúcar na panela sobre o fogo até torrar e virar farofinha da vovó. Quando faltavam brinquedos, a mãe os colocava no quintal, juntava vários cocos e instruía-os a fazer cercados com pedaços de madeira, formando uma fazendinha, que levava os filhos a passarem horas brincando, guardados do mal que parte da sociedade ensina ou pratica. Assim era o pensamento da mãe. Com a ajuda do Pai Divino, esses meninos cresceram, mas a cada passo que a vida dava, rumo a melhorias, produzia mais dificuldades, dores e surpresas que mudaram até certo tempo o rumo de cada um.
A paz do Senhor, gente! Estamos exatamente na praça central de Aiquara, praça principal de Aiquara, que é uma praça onde situa vários comércios, banco, prefeitura, que vocês vão acabar vendo por aí, Câmara de Vereadores e a maioria das escolas públicas municipais. E essa cidade de Aiquara fica no interior da Bahia. E faz-se necessário nós iniciarmos esse documentário aqui, porque era uma praça em que o Zé se reunia com amigos, famílias e até mesmo, às vezes, sozinho, para curtir um pouco de paz. E essa praça que vocês estão vendo aqui, gente, não é a praça da sua infância. Teve um prefeito aqui, uma dada vez que entrou, ele fez um projeto objetivando melhorar a praça. Acabou que o resultado é esse daqui, só que a antiga praça, que é da infância de Uziel e da adolescência, foi uma praça em que ele conseguiu constituir algumas memórias, que quando foi derrubado para fazer essa daqui, perdeu-se tudo, porque tinha uns bancos aqui atrás, uns bancos que a gente se reunia com os amigos, a gente batia muito papo, que era um de frente pro outro. Hoje vocês podem ver que os bancos são bem assim aleatórios, mas é aqui a praça onde ele criou muitas memórias passadas. E aqui, gente, nessa antiga praça, tinha umas árvores gigantescas. A única árvore que foi preservada da antiga praça foi esse pé de amêndoa aqui atrás. E é uma árvore que o Ziel, ele vinha várias vezes do rio, que está aqui próximo. Após tomar muito banho, tinha muita fome, vinha aqui para comer amêndoa, que dava muito aqui na época delas. E eu escolhi exatamente esse local aqui porque é um local que é um divisor de águas, porque foi onde ele se encontrava bastante, onde se alimentou bastante, onde ele riu bastante, onde ele criou memórias que pulsam até hoje na sua vida. Oi pessoal, boa tarde. Sou Celeste de Aiquara. O Zé na infância era um menino bom. Ele era tipo Cabo Verde, escuro de cabelo mole. Para mim ganhar ele, eu tive que ir para Jequié fazer um exame. Que o médico pediu para fazer um exame. Aí chegando lá, eu fui um dia de quarta-feira. Aí dormi na casa da minha irmã. Pela manhã eu peguei informação, né? À tarde, aí para mim ir lá fazer o exame, no local do exame. Peguei o coletivo, Jequié, e fui. Quando eu saltei lá na praça, lá no centro, aí eu senti as contrações, né? Fiquei lá no muro lá das paredes, no meio da rua, pegando nas paredes e sentindo uma cadeia forte. Eu falei assim, eu vou voltar para casa, que eu não sei o que eu estou sentindo. Aí nem fui mais nesse lugar onde era para fazer os exames. Aí tornei a pegar o coletivo, já outro coletivo que passou, e vim lá para o Inocópio. Aí chegando lá, eu falei na casa que eu estava, né? Com a minha irmã, que eu estava sentindo muita dor nas cadeiras. Aí ela falou assim, misericórdia, o que é isso? Eu falei assim, eu não sei. Tu já tá num dia? Eu falei, eu não sei, que eu tinha perdido o dia. Aí eu falei assim, eu vou aqui no banheiro. Aí quando eu fui no banheiro, estava um sinal, né? Aí eu falei para ela, porque ela assumiu, uns 10 minutos, eu só vi o táxi chegar na porta, aí mandou eu lá pro Padre Valadares. Aí eu fiquei por lá, botou eu lá na sala, né, da gestante, já tinha mulher lá com dor, e eu fiquei lá. Aí não colocou soro nem nada, eu fiquei lá, rodando lá. Quando foi uma 10h30, a dor arrochou mais, aí me colocaram na cama. Aí 11h30 eu ganhei ele, não tinha nada. Eu fui daqui para fazer um exame, não tinha mamadeira, não tinha bico, não tinha roupa, não tinha nada. Telefonaram pra minha irmã na casa que eu tava, né? No Inocópio falando que eu tinha ganhado um menino. Aí ela saiu lá pelas vizinhas pedindo roupa. Ganhou roupa que cabia 2 Uziel dentro. A roupa precisava de uma base manga pra poder botar dentro, que não tinha como. Aí quando foi um dia de sexta-feira, que meu irmão aqui arrumou a Kombi e foi me buscar, que levou umas vestes pra ele. Mas ficou lá pelado. Só pedindo socorro. Um e outro. Aí depois ele chegou com a Kombi, aí ficou tudo bem aqui, né? Porque tinha tudo aqui já, as coisas dele. Isso foi em 94? 94. O Zé com 5 anos era bem escurinho, do cabelo
bem preto e cambota também, né? Parecia uma cangaia. Fala essa parte, diga. Ele herdou esse cambota de um tio dele, chamado Zé Pitu, irmão do pai dele. E por que eu não sou cambota hoje? A minha irmã pegou, dizendo ela que no mês de junho ensinaram ela a cavar um buraco, o buraco que fez a fogueira, cavou um buraco e botou ele dentro desse buraco, tirou a terra, né? E botou em pé, dizendo ela que isso aí fez ele voltar ao normal. Estudar mesmo. Pra escolinha, começou a ir com 6 anos, né? Lá na escolinha, depois de 6 anos, eles tiram pra primeira série. Aí foi. Era ótimo, não era muita bagunça na escola. Graças a Deus por isso. Ele gostava muito. E sobre a parte de arte, então, arte cênica, essas coisas, ele gostava muito de participar. Ele era muito risonho, não via ele zangado nem nada. Ele também não era, né? Ele tá conversando muito, né? 6 anos, o que eu tô lembrando é que ele era às vezes assim nem em casa. É muito traquino. Aí ele achou um dia de botar uma espuma de colchão dentro do nariz. Enfiou dentro do nariz, eu tô vendo ele fungando. Eu levei na médica, aí que a médica colocou um aparelho lá que botou a pinça, uma espuma dentro do nariz que arrastou do nariz dele. Aí depois disso ele foi pra Jequié, morar com o pessoal lá, que o rapaz aqui pediu, um senhor aqui de idade. Aí só levou mais ou menos um mês, depois ele não quis ficar lá não. Aí veio de volta pra aqui. Você percebeu que ele tinha flexões homossexuais? Eu percebi que ele só queria ficar na rua, mas outro rapaz que a gente já sabia que era do ramo. Aí pronto, aí a gente desconfiou e também a gente sentia pela roupa dele, né? A gente dava conselho, batia, já com ele de porrada. E não tinha jeito. Os irmãos pegavam às vezes para tirar da rua, mas não estava com nada. Às vezes a gente ia atrás dele, ele escondia. Os outros estavam, mas ele fazia ele, o mais velho, né, experiente, fazia esconder. Acho que até dentro do buraco do esgoto. Pra gente não achar, era só por Deus. E hoje você se arrepende da sua? Da sua, sim, porque se pancada resolvesse muita coisa. Os que iam pra cadeia, é tudo certo, né? A gente batia, eu não tinha entendimento. Depois que Deus preparou que eu passei pra igreja, que Deus me chamou nessa graça, né? Que está no Brasil, aí a irmã chegou aqui me dando conselho, né? Saiu de outra cidade, Deus preparou para me dar conselho, para não bater não. Em vez de judiar e ficar falando essas coisas, e batendo para a gente orar e zelando. E com zelo Deus vem, Deus chega o tempo de fazer a obra. Libertação. Agora nós estamos aqui, gente, exatamente no local onde o Ziel ele se entregou muito à dança, à bebida e às orgias. Hoje aqui você só vê só ruínas, mas aqui fica localizado o antigo clube da cidade. Era promovido aqui várias festas, vários matinês, e alguns desses matinês começavam de manhã até mesmo de tarde, só ia até o dia seguinte. E aqui era um dos locais onde o Ziel mais mostrou seu lado homossexual. O Ziel dançava de uma forma tão sexual e promíscua que diante de alguns homens despertava o interesse sexual. Eu quis trazer vocês aqui, gente, porque eu tô usando isso aqui como um símbolo. Claro que tem essas informações todas. Queria trazer vocês para aqui para usar isso como uma representação de um local onde o Ziel foi estuprado. Foi um local como esse aqui, gente, um bar, que uma criança de 11 anos foi estuprada em um chão frio. O pedófilo, que tinha idade para ser seu avô, seduziu-o pelo aquilo que mais era escasso na época dele, que era dinheiro fácil, que era uma criança que gostava de comer muito doce, deixou ser levada e acabou que foi consumado o estupro. Mas por causa deste estupro, o Ziel ficou amarrado aos prazeres carnais, que a palavra condena, durante 9 anos. Um abismo chamou o outro e ele teve que provar de tudo em busca de um prazer
que aprisionou a alma, matou a carne e oprimiu o espírito. Eu e meus irmãos, nós brincávamos de esconde-esconde, de gude, ono e outras brincadeiras. Nossa infância foi maravilhosa, né? Em alguns momentos foram extraordinárias. Como era o relacionamento de vocês quando o Ziel era homossexual? O meu era normal. Tinha alguns irmãos que não aceitavam, assim, sabe? Não aceitavam e às vezes tinha um certo preconceito e chegavam a bater nele. Praticamente a nossa vida aqui até agora, a gente viveu aqui, uma cidade assim pacata, né? A gente não tínhamos conhecimentos de muitas coisas. Eu achava normal, porque eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, né? E conhecimentos também das coisas do mundo. Tanto que a gente se divertia horrores, né? Muitas das vezes ele montava assim, uma brincadeira de se vestir de mulher. Aí ele se vestia. Era uma coisa muito engraçada. O Ziel influenciou você em quais aspectos quando estava na antiga prática? Em nenhum aspecto. Ele me influenciou. Estamos aqui agora, gente, exatamente no rio, chamado Rio da Preguiça, que foi um local onde o Ziel se juntava com famílias, amigos, e vinha se banhar nesse rio. Não é exatamente o rio de antigamente, não era. Agora que foi tomado pela poluição, né, pelo mato, ficou esse descaso, mas antes aqui era tudo muito bem aberto, tudo muito bem tratado. Ali tinha um barrancão que nós subíamos e pulávamos, era uma coisa assim, muito prazerosa. E nesse lajedo aqui, gente, era um local onde ele lavava muita roupa. Tinha às vezes que tinha tanta roupa que trazia farofa para passar aqui bastante tempo, porque tomava o dia todo. E eu quis trazer vocês também aqui nesse local, porque foi um dos locais também que mais exatamente também se prostituiu. Teve sim essa questão toda de vir tomar banho, se banhar. Vinham pessoas de outras cidades para tomarem banho aqui, que era uma espécie de turismo, mas também foi um local em que ele se prostituiu bastante e pesadamente. pequena, né, eu ainda era criança, eu via o Ziel como aquela figura divertida, sabe? Porque eu via ele na rua com aquelas roupas curtas, eu achava super engraçado. Com as minhas irmãs, vocês não têm ideia, sabe quando a gente vê uma pessoa assim diferente, alegre? Então, eu via tudo engraçado, não sabia que era errado, que não é de Deus, então eu apoiava, pra mim era perfeito. Quando ele mudou, muitas pessoas duvidam, né? E tipo, eu lembro de uma vez que a minha mãe falou com ele, que Deus ainda ia fazer uma transformação nele, e eu fiquei acreditando nisso. Então, quando ele mudou, velho, eu fiquei muito feliz, porque eu também já tava começando a ir pra igreja, e quando ele mudou, eu fiquei tão feliz, sabe? Porque eu percebi que aquilo que eu achava engraçado, na verdade, não prestava, era só coisa do mundo, e
que só ia prejudicar ele. Eu falei que o Uziel vinha com farofa para comer porque passava muito tempo, e aqui atrás nós temos uma casa de uma pessoa que era um seguro para ele. Que nos dias de crise, nos dias de perturbação, no dia que ele vinha para o Rio, ele procurava apoio aqui. E era um apoio que ele tinha de uma amiga que hoje já está nos pés do Senhor, faleceu. Mas aqui atrás morava essa menina que era um seguro para ele, um porto seguro para ele. Aí acabou que o que era para ser amigos acabaram virando irmãos, e o Uziel foi uma amizade tão do Senhor que o Uziel foi usado em um dia antes da morte dela, para ir lá em Jiquié, no Prado, reconciliá-la. Quando eu via, né, o Uziel na rua, era aquele menino, como é que eu posso dizer, que gostava muito assim de se amostrar. Mas as roupas, né, que ele vestia era roupa normal, mas a maneira dele falar, dele se comportar na rua que chamava muita atenção. Ou seja, ele gostava, né, de chamar atenção, né? E assim, eu não tive muitos contatos. Eu via na rua, assim, mas nunca fui também de amizade, né, com ele. Eu só via aquele ver rápido na rua. Ele morava na mesma rua, mas assim, eu só via mais de rapidinho, e principalmente quando tinha as festas, né? Que ele passava de frente aqui de casa com as amizades dele. Quando você via o Uziel todo efeminado, te chocava? Quando a gente faz parte assim, de igreja, que a gente tem o conhecimento da palavra, a gente fica, né? A gente toma aquele susto. Porque assim, eu não conheci o Uziel criança ou adolescente. Quando eu conheci, já foi aquele jovem já transformado. E ele tinha o jeito dele andar, de falar. Aí eu já conhecia ele, o homossexual. Eu já conheci essa fase, assim, de criança, adolescente eu não conheci. Mas, esqueci da pergunta, como foi? Se te chocava? Chocava, como eu falei, né? Quando a gente tem o conhecimento da palavra, nada daquilo é normal pra gente, porque Deus criou o homem e a mulher. Ele criou ser homem e mulher. E assim, de uma hora para outra, a pessoa quer ser o que Deus não fez. Mas muitas vezes as pessoas veem isso como uma coisa normal, né? O mundo vê isso normal, mas que nós que temos o conhecimento da palavra, isso não é normal, porque Deus não nos fez assim. O Uziel era uma pessoa que gostava de confusão? Na maioria das vezes que eu já via, era briga, porque o mundo já tem aquela visão de briga. Quem está lá no mundo já tem essa visão, não vou radicalizar, né? Mas assim, o mundo que ele vivia era disso aí. Agora eu nunca vi brigando, mas a maneira dele falar, dele se expressar era de brigar, né? Era de brigar. Mas assim, eu nunca presenciei uma briga. E assim também eu tinha um certo receio de, como é que eu falo, de chegar, né? De falar alguma coisa, de se aproximar. Eu tenho receio de pessoas assim, eu tenho receio. Porque a gente fica com medo de falar algo que machuque ou que ele não aceite e acaba jogando, né? Isso debatendo com a gente a maneira da gente pensar. Mas assim, de ver briga eu nunca vi. Mas a maneira dele se expressar, dele conversar, já era pra briga mesmo. Ou seja, barraqueiro. Qual era a conclusão que você tirava quando
viu Uziel na antiga praça? Conclusão, eu nunca parei para pensar, não, porque muitas vezes a gente vê essas pessoas assim e eu mesma nunca fui de estar tirando conclusões. Se fosse de orar, eu orava. Se eu sentisse de orar, eu orava. Não me lembro, não me recordo se algumas vezes que eu ouvi, se era para mim questionar o porquê ou se era para me orar, eu não lembro. Mas Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz perfeito, né? E o nosso tempo não é o tempo de Deus, é bíblico, né? O Kairos de Deus, não é o nosso. E tudo tem um tempo de Deus, tudo tem um tempo determinado por Deus. Antes de passar a conviver com ele, você achou que isso aconteceria? Não. Nem imaginava. Até hoje eu paro para pensar como foi que chegou a essa amizade, né? Não recordo, já tentei, já falei para Deus como foi mesmo que começou essa amizade, mas não consigo. Eu só sei que foi fluindo e começou orações aqui em casa e ele começou vindo, eu acho que foi, eu chamei, foi um negócio desse. Não lembro muito direito como foi, mas assim, foi um momento de Deus que aconteceu, foi gratificante para mim e para ele. A vida dele me ensinou e também eu acabei ensinando algumas coisas para ele, né? Biblicamente, espiritualmente falando. Foi um ajudando o outro, né? E isso me fez também ter um outro olhar para as pessoas que têm este caminho, né? Que escolhem esse caminho. Tem pessoas que escolhem que quer viver essa vida aí. Mas assim, tem pessoas que a gente não sabe da história, o que foi que aconteceu. E quando a gente não vive aquilo, a gente acaba julgando, né? Mas tudo no tempo do Senhor. Faça uma comparação de Uziel antes e agora. O antes era o Uziel, como eu falei. Gostava de chamar atenção, né? E a maneira dele se expressar, ou seja, ele não tinha aquele certo pudor. O que vinha na mente dele, ele falava. Mas assim, como eu já falei, graças a Deus, e assim hoje o Uziel é um homem de Deus, que tem comunhão com Deus na palavra, né? Na oração, uma família. Então a visão dele é totalmente diferente, é algo espiritual. Assim, eu me orgulho dele, né? Porque graças a Deus, o que ele almejava, né? Ele sonhava, ele falava que quando ele tivesse um filho, que ia ser assim, ele está sendo. E assim que ele lutou, ele pediu ao Senhor, ele tinha os momentos dele de oração e pediu ao Senhor a família e Deus deu, né? O Senhor concedeu. Mas assim, com certeza não foi algo fácil. Foram anos de busca, anos de espera. E a palavra do Senhor diz: os que esperam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. E hoje está aqui Uziel, né? Firme e forte na presença do Senhor, constituiu uma família, graças a Deus. Isso é motivo de darmos glória a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor veio para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. O Senhor, ele veio para transformar quando a gente dá lugar. O Senhor, ele não invade, né? Ele não invade. Deus, ele é um Deus extraordinário. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E ele conhecia Uziel. Ele conhece a cada um de nós. Antes de estarmos no ventre, né? Pode ser você aí falar assim, como assim? Mas ninguém explica esse Deus maravilhoso.
Estamos agora, gente, exatamente em uma das estradas em que Uziel mais andou. E andou assim, sendo levado pelo diabo para cometer algumas práticas repugnantes à luz da palavra. Essas estradas ele saía nas escuridões a fundo e ia se prostituir. O interessante é que ele ia numa coragem para se prostituir, depois que terminasse o ato em si e que tudo fosse consumado, ele pegava a estrada de volta, e era como se aquilo que levasse ele para fazer os atos, acabavam que esses seres espirituais oprimia ele ficava amedrontado, tanto é que aqui tinha energia e cá apanhava a escuridão. Ele tossia e queria muito chegar no claro, porque ele começava a sentir muito medo, ou seja, aquele Uziel, tinha o Uziel que tinha coragem para vir, mas depois que terminava, tinha o Uziel que tinha medo para voltar. A partir dessas ações, desses ataques malignos, né, na verdade dessas opressões malignas, ele começou a perceber que não fazia sentido ele estar sendo usado pelo mal e acabar que o mal oprimia ele. E isso lá na frente serviria para que o Uziel se despertasse de que o que ele estava fazendo era completamente errado. E através disso foi que ele começou a ficar revoltado. Mas lá na frente ele percebeu que tudo isso que ele estava fazendo estava tirando ele de um caminho que de fato era prazer, era liberdade, e como isso estava tirando ele do caminho da verdade e da vida. Quais eram os medos que você tinha enquanto mãe, quando Uziel estava na antiga vida? O medo, nós temos medo até hoje, né? Nem só do da gente, como dos outros. Porque o negócio dessa situação aí é assim, vai para o mundo, né, bota para a pessoa ser escravizado. E se não for misericórdia de Deus, o próprio que escraviza a pessoa quer dar fim também. Quantas vezes a gente não vê tanta coisa aí, tanta perversidade, né? Com esses homens assim, né? Que as coisas tomam mesmo. Bota ele para ser escravizado e depois quer dar fim. Que a gente vê tanta judiação, tanta coisa aí. Só por Deus mesmo, para guardar cada um. Após a sua conversão, o que você fazia para ele ser liberto, no caso de eu ser liberto? Orar por ele muito, pedir oração, né? E, que nem eu falei, entregar na mão de Deus, que só Deus pode fazer uma transformação na vida da pessoa. Porque você estava orando, não foi? Foi. Depois de um tempo, quais foram os sinais que ele estava mudando? Os sinais que ele não queria assim, mas tá saindo, certo tipo de roupa ele não queria usar mais. E depois, no fim, a gente percebeu um dia que nós estava em conversa. Aí ele falou assim, eu não sei como foi que eu falei sobre negócio de homem, né? Ele falou assim, eu não quero negócio de homem mais não, eu quero mulher. Aí eu até estranhei um pouco, né? Mas ele disse que queria mulher. Eu falei, gente. Aí eu percebi que ele estava mudando. Aí depois ele só falava assim, eu quero casar, eu não quero saber mais de... Ainda soltou um nome bravo lá, não é muito de homem não. Eu quero é mulher. Você tinha medo dele morrer na antiga vida, por homofobia? Sim, porque vivíamos e ainda vivemos em uma sociedade, melhorou um pouco, mas ainda vivemos em uma sociedade de pessoas preconceituosas, né? Que a maioria acham que vão tirar e sair essas coisas assim através do pau, através da violência, tanto verbal quanto a violência física. E eu nunca achei essas formas certas, né? Quando foi que você percebeu que estava começando uma mudança
de Uziel de uma coisa para outra? Quando ele passou na faculdade do teatro em Jequié, né, ele se mudou para lá, se eu não me engano, faltando um ano ou dois dele se formar. Eu ia visitar ele lá. E ali eu já senti uma certa mudança no comportamento dele, porque uma das grandes mudanças assim foi na forma de se vestir, porque aqui ele se vestia assim, basicamente como uma mulher, né? Gostava de pinturas, de se vestir igual a mulher assim mesmo. E lá em Jequié, ele começou a se vestir como homem, se portar assim, algumas coisas como homem, né? Parou, até barba ele começou a deixar a barba crescer. Então, nesses aspectos e em outros, também ele começou também a ouvir louvores, né, cristãos. Foi a partir daí que eu vi assim a mudança que Deus estava fazendo na vida dele. E a partir dali eu vi que Deus já estava fazendo uma grande movimentação. Posteriormente fez um milagre, né? Durante os 9 anos preso nas amarras do pecado sexual, Uziel teve que amadurecer muito rápido e ter que lidar com os problemas da vida adulta de maneira bastante agressiva. Em decorrência, a vida que foi obrigado a entrar, seus caminhos eram tortuosos e obscuros, um caminho para o abismo. Logo que Uziel mergulhou em toda forma que poderia lhe trazer um prazer momentâneo. A sociedade dizia que para ele não havia mais jeito, afinal, na compreensão popular, é porque nasceu para ser, quando na verdade não é. As circunstâncias da vida, o abandono, a curiosidade, o abuso, a falta de uma mente pura moldada por princípios divinos, a rebelião, a informação não tratada por fatos e evidências verdadeiras, como outras questões, corrompe exatamente o que deveria ser. Afinal, perante o crivo da palavra, o caminho que decidimos andar e confiar, o Senhor, o dono do universo, deixou estabelecido homem e mulher. E esta ordem é confirmada como verdade, com fatos e evidências comprovadas, até mesmo pela ciência, de que tais coisas são dignas de confiança. Uziel nunca desejou ser homossexual, diferente de muitos que desejam e entendem que nasceram para isso. Mas ele não. Não tem nada a ver com posição social, com o fato de não ter tido oportunidade, ou que ele não viera a ser reconhecido na sociedade. Ele foi e teve prestígio na sua cidade e por onde passava, mas ele sabia que mesmo sendo reconhecido, continuava com um vazio no seu interior e ele desejava viver algo maior, superior, algo que ele nesta época concluiu que só Jesus poderia possibilitar, uma liberdade que só um ser divino pudesse promovê-lo, e ele clamou através de um salmo, o 70, que achou em uma Bíblia velha jogada num canto da casa de uma mulher que ele fazia faxina. Ele, com essa Bíblia velha sem capa, começou a estabelecer uma quebra de maldição mesmo sem saber. E mesmo sabendo que ele poderia morrer de AIDS, porque o diabo encontrou na sua mente AIDS psicológica, ou que alguém poderia matá-lo, logo que Satanás delimitou que não passaria dos 20 anos, ele entendeu que mesmo tendo decidido aceitar a sentença, no fundo ele não queria morrer sem salvação. E então clamou: Deus, se o Senhor me tirar desta cidade, eu serei liberto. Foi o que o Espírito de Deus precisou para fazer algo sobrenatural na vida de Uziel. A porta se abriu em 2011 para Uziel cursar licenciatura em arte na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, em Jequié. Sua mãe ficou com medo da sua partida a princípio, mas ele, que viria para uma cidade estranha, viver da fé, abraçou a oportunidade, não sabendo ele que era cumprimento do seu clamor. A princípio ele acreditou que viria e conseguiria ainda mais competência para ir para a Globo, era o seu sonho. Mas chegando em Jequié, a mão do Altíssimo deu muito mais que a Globo ou qualquer outra coisa supérflua poderia dar. Através de um curso que poderia afundá-lo por inteiro, Uziel começou seu processo de libertação. Ele, que era extremamente efeminado, usava roupa feminina, maquiagem, tentava se portar como menina, passou a mudar tudo. Barba que ele arrancava de pinça começou a deixar crescer. De pouco em pouco, toda aquela construção da identidade fora da vontade do Criador foi transformada por aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele.
A grande virada desta libertação foi uma personagem que ele teve que construir com características todas masculinas, e desde o primeiro ensaio, o Espírito do Senhor modificou de uma vez por toda a postura do corpo de Uziel, tal qual a sua mentalidade, quando ele acreditava que nunca conseguiria ser ou se portar como um homem. Do menino que saiu de casa em 2011 para chegar na Globo, o Senhor desviou todo o caminho para o centro do propósito dele. Estou exatamente em um dos montes que Uziel orou muito no período da sua provação e dos grandes conflitos que ele teve contra a sua carnalidade. Em 2014, ano que Uziel teve uma grande oportunidade para fazer sucesso no meio secular, o Senhor decidiu fechar tal porta com a porta da graça, convocando Uziel para se converter. Dia 12 de outubro de 2014, no final do culto, ele, cheio de muito temor e tremor, se converteu, voltou aos pés de Jesus. Por causa das perseguições e de não fazer mais parte da galera, ele se mudou para a casa da sua tia, que jaz nos pés do Senhor, em 2014. Mas na verdade, era o Espírito de Deus o separando para uma obra de libertação dolorosa. E nós estamos exatamente na casa que o próprio Uziel chama de seu deserto. Foi aqui, em meio à escassez de comida, que este pé de ciruela, de abacate e de manga foram o que saciaram sua fome em dias complexos. A vizinhança, na época que ele ficou sem água e sem energia, foi quem ajudava. Em cada cômodo desta casa tem a sombra dos dias de lágrimas, dias de dores, dias de dúvidas, dias de murmurações, mas exatamente nesta casa do deserto foi onde Uziel descobriu que de fato Deus existia. Nessa casa, Uziel foi forjado com mãos fortes e ele decidiu passar por tudo isto. E de pouco em pouco, aqui nesta casa, masturbação foi vencida, desejos sexuais foram sendo sepultados, identidade sendo de fato restaurada, aprendendo a jejuar, fator preponderante para o Espírito de Deus atuar na profundidade do seu ser, a temer, a desejar a palavra de Deus. Aqui é a igreja que Uziel em 2014 a 2018 congregava. Por meio da ajuda da liderança, dos obreiros e amigos, Uziel cresceu, amadureceu, aprendeu e recebeu seu ministério. Em 1º de fevereiro de 2015, ele fora batizado pelas mãos da liderança daqui e neste mesmo ano, 31 de dezembro, foi consagrado a diácono e, consequentemente, em 2020 foi consagrado a missionário pelas mãos de outra liderança maior. Sendo liberto dos pecados sexuais errôneos e desejando aquilo que por natureza nasceu para ser, em 2016, Uziel subiu uma vez neste monte e com muita ousadia de espírito estabeleceu para Deus o tipo de mulher que ele desejava. Ele disse que queria uma mulher de cabelos longos, serva do Senhor, que amasse a Cristo mais que tudo, uma vez que seu passado traria muitas pressões e somente uma mulher convicta conseguiria suportar. Os tempos se passaram, Uziel voltou para o seu processo de libertação, purificação e transformação, não sabendo ele que do outro lado do estado, o Espírito do Senhor já estava preparando exatamente a mulher da sua oração. Como conheceu Uziel? Então, a gente já falou muito em vários vídeos, né? No canal, no Instagram, em vários lugares, como a gente se conheceu, né? Mas, se de repente você tá chegando agora e ainda não viu nada sobre a gente se conheceu aqui no YouTube em 2017, quando eu tinha 19 anos. Eu conheci ele em outro canal, ele me convidou para conhecer o canal dele. E assim, eu comentei no vídeo dele, a gente foi, ele me passou o número dele, a gente foi criando uma amizade. E então foi algo assim, né, gradativo, tudo começou por uma amizade e foi aqui no YouTube. Gente, é muito engraçado, a primeira impressão que eu tive dele foi assim, além de ser um homem assim, muito... sempre que eu via ele nos vídeos, no início, eu sempre olhava ele como esse caráter assim, de um homem muito sério, de um homem assim, muito assim, crente, né? Então, a primeira impressão, o que mais me chamou a atenção dele foi, tipo assim, santidade, foi a primeira coisa que eu posso resumir, né? Eu não tive essa impressão de, brincalhão, essas coisas,
como assim, pessoalmente, é nítido, tipo, ele é muito brincalhão e tudo. Mas nos vídeos em si, no início, nos primeiros vídeos, eu sempre via muito assim, aquela pessoa muito séria, assim, com as coisas de Deus, sabe? Muita santidade. Só que hoje, pessoalmente, eu vejo que ele é brincalhão, ele tem vários outros adjetivos, né? Mas a primeira impressão que eu tive dele foi essa pessoa muito séria com as coisas de Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito restrita em relação à amizade com homens. Eu não tinha amizade com homens. Eu sempre falava que eu não queria ter, pra mim não existia. Então, assim, sempre que eu tentava uma amizade, logo vinha a questão sentimental, talvez até do rapaz pra mim, ou de mim pro rapaz. Então eu sempre via que, né, que essa questão não dava certo. Então, assim, eu nunca levei uma amizade com algum homem, assim, muito tempo. Sempre foi uma amizade muito curta, um mês e tudo. Então, quando eu vi que a amizade com ele... Oh, Jesus! Quando eu vi que a amizade com ele tava fluindo, que ele era sincero, que ele tinha uma amizade pura, tudo isso me chamou muita atenção, sabe? Então, eu acredito que aí começou o sentimento, né? Começou tudo pela amizade e foi a melhor escolha que a gente fez, né? A gente iniciou tudo pela amizade, tudo debaixo, né, de oração, buscando o Senhor. Não foi nada assim, conheceu agora e já quer namorar, não. Ninguém tava desesperado, tava todo mundo tranquilo, todo mundo assim, esperando o Senhor. E por isso que fluiu. Ninguém tava desesperado. Eu lembro que a questão, a gente teve amizade, aí a gente passou a orar. Eu acredito que foi 2 ou 3 meses depois. Foi um tempo, a gente levou um tempo, né? Buscando a resposta do Senhor pra, enfim, dizer, estamos namorando. Demorou um tempinho. E à medida que Deus foi confirmando, a gente foi se entregando, né? A gente foi tendo essa responsabilidade do sentimento de um pro outro, né? Sem querer, assim, machucar ou defraudar, né? Então eu acredito que foi 2 ou 3 meses depois. Então, gente, a questão do namoro à distância, se a gente for contar com a parte do término, que foram só 3 meses, a gente se conheceu em 2017 e a gente se casou, né, em 2020. Então foram 3 anos à distância sem se conhecer. E nesses 3 anos, 3 meses que a gente terminou, né? Então, juntos mesmo foram 2 anos e 9 meses, né? Você teve, namorando, você teve algum preconceito com a parte dele? Tem que falar essa parte? Ai, amor, não sei se... Será que eu diria preconceito? Eu não sei se eu diria preconceito. Porque preconceito é tipo, né? Eu não quero saber. Mas eu queria saber de tudo, né? Peraí, vamos lá. Gente, no namoro, eu não diria preconceito que eu tive por ele, não. Mas eu tive a questão de surpresa. Porque, assim, eu nunca tinha vivido, não que eu conhecia, assim, eu tive amigos gays. Mas foram uma amizade, assim, superficial, não foi aquela amizade de vínculo, assim, não. Quando eu comecei a ter vínculo com esse amigo meu, acabou o ano, a gente entrou em férias e aí eu já fui para o ensino médio. Então, esse amigo meu era do ensino fundamental, né, do 9º ano. Então, eu não cheguei a levar pra frente uma amizade assim, né? Com alguém que tinha sido gay. Então, assim, foi surpresa pra mim, mas de forma alguma foi a questão de preconceito e principalmente dele ter sido, não foi assim. Foi até tranquilo pra mim, eu diria, por uma pessoa que não teve convivência nenhuma na época com ninguém com história assim, né? Lembrar do primeiro encontro pra mim sempre é muito emocionante. A gente se encontrou em 2020 na rodoviária da minha cidade. Minha cidade chama Vianópolis, ela é uma cidade lá do interior de Goiás, próxima a Goiânia, 90 quilômetros de Goiânia.
próximo a Nápoles e até próximo de Brasília, né? Então são essas 3 cidades assim mais próximas, né? Que eu diria, assim, cidades grandes, né? Porque tem cidades menores, só que aí ninguém conhece, então, né? Então a gente se conheceu, né, na rodoviária. Meu irmão e minha cunhada tava comigo. A gente se conheceu no dia da viagem. Então eu conheci ele e a gente já viajou, né, pra vir pra Bahia. Então, assim, foi muito maravilhoso, foi muito emocionante ver ele ali pessoalmente pela primeira vez. Eu sempre sonhava com esse dia, eu sempre imaginava como seria. Então, assim, ver ele ali vindo na minha direção, nossa, eu não esqueço a cena. Foi maravilhoso. E foi no auge da pandemia, né? Vale ressaltar isso. A primeira impressão que eu tive dele, quando eu vi ele, eu fiquei muito emocionada e tudo. Só que eu falei algo com a minha cunhada que eu nunca falei pra ele. Quando eu vi ele, eu perguntei pra ela assim, eu olhei pra ela e falei, ele tem jeito? Porque ao olhar ele assim, eu não sabia dizer se ele tinha, se ele não tinha. Eu falei, ele tem jeito, não tem? Tipo, perguntando assim, se ele ainda tinha trejeito, né? Aí ela falou assim, tem, Maísa, porque eu ainda olhando pra ele assim, eu não conseguia ver ele. Os trejeitos pra mim sempre foi muito oculto, por mais que ele falava assim, eu ainda tenho muito trejeito, não sei o quê. Eu sempre ficava buscando, né? Aí eu perguntei pra ela, ele tem jeito, não tem? Ou não? Tipo, perdida. Foi a primeira coisa que eu falei quando eu vi ele, né? Mas, assim, a emoção de ver ele, né? Então, a primeira impressão foi, assim, a alegria, eu posso dizer, a alegria de ter um sonho realizando ali, que era conhecer ele, gente. Quem namora à distância sabe o quanto a gente sonha em conhecer, né? E principalmente quando é muito longe, quando dura muito tempo, como foi a gente idealizou muito esse momento. Gente, eu posso dizer que quanto mais o tempo passa, quanto mais os meses passam, quanto mais passam semanas e dias, mais ele tem perdido os trejeitos. É incrível. Quando eu conheci ele, eu fiquei, né, nessa dúvida. Será que ele tem trejeito? Será que ele não tem? Né? Mas aí, mais pra frente, eu percebi, não, ele ainda tinha um pouco. Porque quando a gente casou, ele perdeu mais. Aí, depois eu engravidei, ele perdeu mais. Então, eu posso dizer que cada dia mais. Tem dia que eu olho pra ele e falo, gente, ele não tem trejeito nenhum. Aí, ele mesmo fala, não, ainda tenho. Tem dia que eu olho pra ele, não tem. Então, assim, cada dia eu tenho visto ele melhorar isso. Inconsciente, assim, não é nem querendo, não é nada forçado. Ele mesmo tem o Espírito Santo tem trabalhado nele. E cada dia mais eu não vejo, sabe, ele com esses trejeitos. Sobre a questão de ter medo, né? Todo mundo tem, e não tem nem como não dizer, não tem medo. A gente conversava muito isso no namoro. Eu falava muito pra ele, eu tenho medo, eu era muito aberta a ele e ele também. Sempre a gente conversava bastante, então assim. E ele sempre falava pra mim, mas a gente tem que ir com medo, mas tem que ir. Ele sempre falava, né? Tem coisas que a gente vai com medo, mas vai segurando a mão do Senhor. Então, assim, ele sempre me passou essa confiança muito grande. E é impossível você não ter medo do novo, do inesperado, ir para uma terra que você nunca esteve, com nenhum parente por perto. É impossível não ter um amigo por perto, é impossível você não sentir medo. Então, assim, o primeiro cenário, assim, ao olhar, eu falava, meu Deus, eu tenho muita coragem. Então, assim, eu tive medo, mas ao mesmo tempo eu tinha confiança nele. Então, ele era a única pessoa que eu conhecia e eu confiei. Por quê? Porque ele me passava essa segurança e, principalmente, me passava que ele realmente tinha temor ao Senhor, e que tudo que ele estava falando e fazendo não era, tipo, enganando ou para fazer algo ruim na frente de forma alguma. Então, assim, eu confiei porque ele passou essa segurança, porque o Espírito Santo foi trabalhando, gente. Então, quando Deus está trabalhando, é totalmente diferente, né? A gente se casou no civil, dia 4 de dezembro de 2020.
Então não foi nem um mês, né? Quando a gente se encontrou, né, lá na rodoviária, e a gente chegou aqui na cidade, não tinha lugar para que a gente ficasse um distante do outro, né? Então, a gente já falou aqui no vídeo no YouTube, a gente foi morar na mesma casa. E a gente fez um propósito de só se beijar no altar. E esse propósito nos guardou para que a gente não tivesse ali nenhuma brecha para cair em pecado. Então, a gente se guardou até o dia, né, do casamento, que foi religioso, no dia 19 de dezembro. A gente se encontrou em agosto e a gente se casou em dezembro, e até o dia do casamento a gente se guardou. Falar dele hoje assim, eu posso dizer que ele se tornou o melhor marido possível, o melhor pai, o servo do Senhor que eu sempre sonhei para minha vida. Eu acho que cada dia ele só tem assim crescido, sabe, avançado como homem, como pessoa, como filho de Deus. Então, hoje em dia ele supera qualquer expectativa que eu pude criar, né? Dele no namoro, ou também de pedir ao Senhor, um homem, né? Ele supera tudo que eu esperava num servo do Senhor para minha vida. É difícil resumir em palavra, mas eu posso dizer que ele é o nosso maior sonho, nossa maior alegria. Ele é o sacerdote, ele que inspira, ele é, sabe assim, a imagem do Senhor pra gente. Ele tem refletido, né, a glória de Deus. E eu até me emociono, gente, porque todo dia ver ele batalhando, ele trabalhar e ele chegar do trabalho, ele me ajudar, ele me ajuda em casa, ele cuida, sabe, de Emanuel, ele estuda. Então, assim, ele tem feito o seu melhor, sabe, dia a dia. E eu espero que eu e ele seja essa luz, sabe? Essa luz de Deus também na vida dele. E que cada dia mais possamos dar muita alegria, muito sorriso para ele. Porque ele tem, né, nos dado muito sorriso e muita alegria. Né, filho? Fala que ama o papai, fala. Gente, ele ainda não fala, mas o sorriso dele é a resposta. Né, filho? Tá vendo? Ele ama. Como Zé chegou até você depois de convertido? O Ziel chegou para mim assim de uma forma inusitada. Eu estive na casa da tia de Uziel, fui lá com meu esposo, o pastor Gilvan, e nós estávamos em oração e de repente tinha um rapaz lá. Eu digo inusitada porque assim não foi uma coisa que eu esperava, não foi uma coisa que foi programada, não. Simplesmente estava lá o Ziel. E eu orando, meu esposo ali junto, ia com meu violão e cantando. E a vida acontecendo ali, né, em Cristo. E dali o Ziel veio aqui no culto e nós começamos ali, né, os nossos diálogos, benditos diálogos. E foi assim que aconteceu. E teve um momento assim que marcou muito, porque como o Ziel começou a vir aos cultos esporadicamente, né? Mas ele vinha, e eu me lembro que nós dialogávamos ali, porque o Ziel agora era um homem de Deus e tinha e se colocou diante do Senhor para que o Senhor pudesse fazer a sua vontade em sua vida. Então a família já estava no coração de Uziel. E eu me lembro
que nos meus conselhos para com Uziel, eu disse para ele assim: se você um dia quis ser uma mulher, é porque você admira essa obra feminina que o Senhor constituiu, que o Senhor fez. É por isso. Então comece a observar a beleza feminina, comece a observar as mulheres e ver a criação de Deus. Comece a ver a beleza de Deus. E daí você vai ver que você vai desejar ter uma esposa, uma mulher. Basicamente isso, né? Com outras palavras, mas eu quis dizer para Uziel isso, que ele admirava tanto a figura feminina e que seria a figura feminina que ele teria consigo. E hoje nós estamos aí vivendo esse milagre maravilhoso, a figura feminina da irmã Mai, carinhosamente Maísa. Uziel é uma expressão para mim do poder de Deus. Às vezes eu me debruço nas leituras bíblicas, nas páginas da Bíblia, e eu fico vendo os evangelhos em especial, porque toda a palavra de Deus, do Velho e Novo Testamento, é marcada de milagres, mas eu fico observando Jesus, né? Eu leio os evangelhos e fico viajando naquelas cenas, naqueles milagres, naquelas maravilhas, os milagres que aconteciam na vida das pessoas. E Uziel, para mim, hoje, é um milagre vivo diante de mim. É assim que eu vejo. É um Deus que pegou uma pessoa e deu um rumo, uma direção completamente diferente daquilo que ele era e daquilo que ele vivia. Então, verdadeiramente, eu conheci na vida de Uziel um Deus que ressuscita, um Deus que dá vida nova. E Deus ressuscitou em Uziel a essência da sua criação, no que se refere à natureza masculina, o homem que Deus criou, segundo o seu propósito. E eis aí, ressuscitado, aquele homem o qual o Senhor constituiu no ventre da sua mãe, para ser quem ele é hoje, um homem de Deus. E eu quero trazer aqui a lembrança do dia em que Uziel disse que viria aqui na minha casa, porque ele tinha uma surpresa, alguma coisa, uma bênção, né, que ele recebeu de Deus, que eles receberam de Deus, e ele queria me contar. E aí tudo bem. Eu fiquei assim, a forma como ele falou parecia que fosse alguma coisa, assim, de alguma necessidade que ele tivesse, né? Como eles estavam no início do casamento, logo no comecinho, assim, porque o bebê veio rapidinho. Então a vida estava se ajustando, aí a gente imagina que Deus tivesse providenciado alguma coisa material naquela questão de necessidade mesmo, assim, para o casal. E tudo bem, só que de repente eu estando na minha cozinha ali preparando o almoço, alguma coisa do tipo, o Senhor me trouxe no meu espírito uma comunicação de que seria um bebê. E eu disse: Mai tá grávida, pai. Meu Deus, é do outro lado, né? Do outro lado, vira. Vira do seu lado. Aí. Vocês estão bravos. E o Senhor disse essas coisas? Não dá pra trabalhar com profetisa de Deus, não. Deus revela antes as coisas, fica sem graça. Que eu falei pro pai, eles estão grávidos. Eu falei pro pai na fila, porque eles estão acima do coração. Eles vão fazer um teste de gravidez. Deus. E aí depois eu dei alguns passos da pia da minha cozinha até a mesa da minha cozinha, quando o Senhor, Ele me falou que tinha que ser daquele jeito, que eles estavam, sim, grávidos, né? Que Maísa estava grávida, eles estavam grávidos. Porque o pai precisava manifestar o seu poder naquele momento
porque para que pessoas soubessem que a obra que o Pai fez foi uma obra perfeita, porque as pessoas precisavam saber do milagre, que Uziel era varão, um macho, um homem, e que o bebê viria para manifestar esse poder e esta glória de Deus na vida dele. Eu sonhei que eu estava na casa do nosso irmão Uziel e Maísa, e ali naquela casa tinha um bebezinho, era um menino, né, moreninho, uma coisa fofinha, maravilhosa. Olha ele aqui. E o Uziel na cozinha ali, e falava com ele, e ele corria para a cozinha. Aquela coisa assim, muito fofa, muito linda. E quando hoje eu vejo o nosso bebê, olha, já estou me sentindo, eu me sinto vovó desse bebezinho. Eu fico assim maravilhada, né? Como o Senhor veio nos sinalizando antes a chegada desse pequenino. Isso é muito lindo, maravilhoso. Emmanuel chegou, trazendo amor. Emmanuel chegou, trazendo amor. Emmanuel chegou, bem-vindo, Emmanuel, o bebezinho que o Senhor mandou do céu pro menino, o menino de Deus. Emmanuel chegou, bem-vindo, Emmanuel, o bebezinho que o Senhor mandou do céu pro menino, o menino. No casamento, o que você sentiu? Foi a maior alegria que eu pude presenciar, né? A primeira foi a grande transformação que Deus fez na vida dele e por ter preparado, né, uma esposa maravilhosa para ele. Doidinha, mas combina com ele, porque ele também é doido. Então ali eu senti, né, que muitas das vezes as pessoas, tanto no meio cristão como no meio mundano, acham que isso não existe, que não há transformação em pessoas assim. Mas eu acredito sim, porque há um Deus que transformou água em vinho, né? Fez abrir o mar, e porque Deus não pode transformar a vida de um ser humano, sendo que ele tem o controle de tudo, né? Então, para mim, foi uma grande alegria, né? Um sentimento assim que eu nunca senti em minha vida. Então, além disso, eu fiquei muito feliz, né, pela transformação que Deus fez na vida dele. Então aqui está o cumprimento da palavra, né? Que Deus completou, né? Na vida dele. Está aqui o neto, a nora, né? Então é uma coisa muito assim, né? Milagre de Deus, né? Graças a Deus por isso, né? Estou contente com essa obra, né? A paz de Deus na vida dele. A transformação que Deus fez, né? E agradeço a Deus por tudo, né? Que Deus abençoe cada dia mais todos, ele, a família dele, né? Que dão a transformação. Meu neto aqui, ó, um gatão aqui, ó. E a avó, lindo. Que Deus abençoe cada dia mais. E a mamãe, Deus abençoe a todos. Mamãe, papai, né? E o netinho. É, Diego? Meu amor. Malaquia, é esse o teu codinome, já que reconheces a fatuidade na personalidade desse nome, fala, Malaquia, no que tange à vaidade, não é ela que te motiva à liberdade? Amigo, não sou mais indivíduo inocente, hipnotizado pelo encantador de serpentes.
Se não compreendesse tal realidade, então a liberdade que penso aqui ser impossível gozar, contrária seria à palavra pela qual insisto em me salvar. Pois sei, sem vaidade, seria eu sem personalidade, como existia o homo antes da civilização, quando ainda não lhe havia um juízo de céu, inferno e paraíso, e o senso racional era o próprio instinto em ação. Mas a palavra me enalteceu, abriu-me os olhos para a racionalidade e me pôs de pé ante os 7 Espíritos de Deus. Fez-me consciente e também soberano, senhor de mim mesmo, mas propício ao engano. Com isso, veio-me grande virtude, ser humano por conhecimento e, em plenitude, determinar meu destino com minha própria atitude. Logo, se convém assim na terra viver, devo então do fruto dela comer e entre o bem e o mal saber escolher. Foi então que percebi a terrível maldição. Aqui, em todo bem há um mal de grandezas iguais. E que tal é o princípio que me faz viver o ciclo do inconsequente suicida eficaz? Seja o que for, é a vaidade forçando-me a sacrificar-me por aquilo que considero minha liberdade. Pois, quando penso dela está curtindo o bem, o mal igualmente me sobrevém. Seja eu um grande pensador ou um moderno escritor, um mestre nas ciências, a arena é de violências. Se aplicando filosofias, escrevendo analogias, praticando alquimia, preciso ser gladiador. Claro, não nego que minha vaidade é ir além. Como guerreiro, ser também explorador dos rios e dos mares, dos continentes e dos ares, dominar novas fronteiras e, com minha própria vida, defendê-las. Basta-me crucificar quem não me apoiar, estar firme e ser eficiente naquilo que desejo ardentemente e não ter medo de agir contra quem tentar impedir o que estou a curtir. Porquanto, para mim, homem racional, aqui na terra, este bem me parece também um mal. Exaltar-me como imperador da minha própria história, fazer do comum homem animal meu instrumento de prazer e ser astuto e sagaz. Assim, vivo para conquistar, conquisto para me fartar e me farto daquilo que há de me enfartar. O domínio do saber, o poder ao possuí-lo e os modos de exercê-lo, testemunha-me no que digo. E se assim é a cultura que cultuo com minha ação, o meu reinado como fera tem o trono do dragão. Agora me diga, amigo, depois de me escutar, se é laborioso interpretar, salvar o meu sentido de vida é negar-me a própria lida, a qual me faz manter o facho de cabeça